Saudações académicas. Por estes dias tem sido noticiado o resultado de um estudo que dá conta que o povo cabo-verdiano é dos mais miscigenados do planeta. Ora, em fevereiro último, o Consciência teve a oportunidade de acompanhar no terreno o trabalho dos investigadores portugueses que fizeram este estudo. O programa de hoje vai debruçar-se sobre esta investigação. Proponho, antes de mais, que vejam uma reportagem sobre os resultados do estudo. A população cabo-verdiana apresenta características únicas porque tem um nível de miscigenação bastante elevado entre africanos e europeus. Este é o resultado de um estudo que acaba de ser publicado na revista científica de referência mundial PLOS Genetics. Para chegar a esta conclusão, cientistas internacionais estudaram a variação da pigmentação em 699 pessoas do arquipélago e analisaram cerca de 1 milhão de marcadores moleculares por cada pessoa estudada, tendo a equipa descoberto novos genes responsáveis pela variação da cor da pele e dos olhos nos africanos e europeus, depois de estudar a população de Cabo Verde. O artigo da PLOS Genetics salienta ainda que os resultados alcançados na investigação da população cabo-verdiana ajudam a explicar como os genes trabalham em conjunto para controlar uma grande diversidade de características relacionadas com a pigmentação, dão uma nova perspectiva sobre a evolução dessas características e fornecem um modelo para compreender outras variações em populações mistas. A diversidade genética de Cabo Verde já fora alvo de um projeto realizado por um cientista português em parceria com a UNICEF e apresentado na Figueira da Foz por ocasião do Dia Internacional da Biodiversidade em 2010. No estudo, Jorge Rocha, que liderou a equipa internacional nesta investigação, concluíra que a população cabo-verdiana é das mais miscigenadas do planeta e justifica com o facto de que o arquipélago, quando descoberto, era desabitado e foi colonizado por indivíduos de origem europeia e mão de obra escrava das regiões adjacentes do continente africano. Santiago é apresentada como a ilha mais africana por ser a primeira a ser colonizada e onde desembarcou a grande massa de escravos. Já a ilha mais miscigenada é a do Fogo. Outra particularidade do estudo é que desfaz as relações históricas existentes entre a cor dos olhos e a cor da pele para concentrar nas relações biológicas e químicas. Uma dessas relações históricas muito popular entre a opinião pública é a que associa os olhos azuis às populações de pele clara do norte da Europa, quando a realidade é que em Cabo Verde há pessoas de pele escura com olhos azuis. E é precisamente esta recombinação que torna muito interessante o estudo da população cabo-verdiana, salientou o líder do grupo. O líder do grupo chama-se Jorge Rocha. No passado mês de fevereiro, ele e outros especialistas estiveram aqui em Cabo Verde, viajaram para 6 ilhas onde fizeram as recolhas. O Consciência aproveitou a passagem do grupo pela cidade da Praia e o Consciência acompanhou a recolha de dados na praia de Quebra-Canela e também na zona do Sucupira. São investigadores do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, Portugal. No mês de fevereiro deste ano estiveram no país no âmbito da investigação sobre a diversidade genética em Cabo Verde, um projeto desenvolvido em parceria com a Universidade de Cabo Verde. Durante a sua estada no país, os investigadores fizeram recolhas em 6 ilhas. Estivemos em Santiago, estivemos no Fogo, São Vicente, Santo Antão e São Nicolau e na Boa Vista. E em cada ilha estivemos sempre num local mais urbano e num local mais de interior, mais rural. Portanto, estivemos sempre em 2 ou 3 pontos de cada ilha. Foi uma amostragem bastante intensiva. E ao mesmo tempo, para além de colhermos amostras de material biológico para depois podermos caracterizar a composição genética dos indivíduos em laboratório, recolhemos também informação nos indivíduos sobre a cor da pele que expressavam e dos olhos, medimos a altura e o peso dos indivíduos, tiramos fotografias a 3 dimensões da cara, e são estes agora estudos que estamos ainda a continuar e a finalizar. O segundo artigo que saiu foi sobre a caracterização da cor da pele e dos olhos nos indivíduos de Cabo Verde. Identificámos 4 genes muito importantes para
a determinação da cor da pele nos cabo-verdianos e é responsável por uma grande parte da variabilidade entre indivíduos. Descobrimos outros 2 genes também muito importantes para a cor dos olhos e desta maneira conseguimos caracterizar de uma forma muito informativa a cor da pele e dos olhos. Estamos ainda a finalizar os estudos das fotografias a 3 dimensões da cara. Estamos agora a estudar as características faciais, a diversidade tão grande que há dentro de populações e entre populações. Na altura em que o Consciência acompanhou este grupo durante uma recolha na cidade da Praia, ainda não se podia falar de conclusões definitivas. Os investigadores estavam a meio do estudo, mas das viagens pelas diferentes ilhas já se podia ter algumas indicações. Nós vimos que a distribuição de mestiçagem das ilhas, portanto, nós podemos calcular em cada indivíduo a sua ancestralidade genética africana e europeia. Vimos que há uma distribuição desigual da ancestralidade africana entre as ilhas e isso tem a ver com o processo de colonização das ilhas. Vimos também que há um cruzamento dirigido, que a fundação das ilhas a fundação da mestiçagem foi feita mais através de um cruzamento dirigido entre o homem europeu e a mulher africana. Graças às recolhas feitas em 6 ilhas diferentes, o grupo pôde, à partida, estabelecer comparações e ver, por exemplo, vestígios das ondas migratórias que foram feitas entre as ilhas ao longo da colonização. Também nos interessou muito não só as diferenças de miscigenação, mas diferenças entre ilhas que estivessem para além dessas percentagens de miscigenação que eram diferentes de ilha para ilha. E então foi muito interessante porque conseguimos ver os vestígios das ondas migratórias que foram sendo feitas de ilha para ilha ao longo da colonização. Por exemplo, temos um sinal muito claro que já se sabia pela história, não é? Mas foi interessante confirmá-lo geneticamente das movimentações, das migrações de Santiago para o Fogo, das relações, por exemplo, que há bastante nítidas entre São Nicolau e a Boa Vista, portanto, o movimento de migração de Santiago para a Boa Vista e, claro, uma certa homogeneidade das populações do norte, nomeadamente São Nicolau, Santo Antão e São Vicente, que se parecem muito entre si e que se distinguem muito das populações do sul. Não só porque são miscigenadas, mas por outros aspectos da sua composição genética. Por exemplo, o Fogo, sendo uma ilha do sul, é muito miscigenada, quase tão miscigenada como São Vicente, por exemplo, mas tem uma composição genética bastante diferente e nós somos capazes de verificar que ela era bastante diferente. Agora, com os resultados divulgados recentemente em Portugal, sabe-se, por exemplo, que a população cabo-verdiana é das mais miscigenadas do planeta, uma miscigenação que diz que 57% dos genes são de origem africana e 43% de origem europeia. As ilhas são, pois, um ponto de encontro de populações provenientes de várias regiões muito diversificadas conforme o estudo. A distribuição da miscigenação também pode ser avaliada de ilha para ilha. A mais africana é a Ilha de Santiago, a primeira a ser colonizada e onde desembarcou a grande massa dos escravos. Já o Fogo é a ilha mais miscigenada de Cabo Verde, a segunda do país a ser colonizada logo após Santiago. Os investigadores envolvidos neste trabalho caracterizaram 364 indivíduos em Cabo Verde. Entre os investigadores está um cabo-verdiano, Jailson Lopes, natural do Tarrafal de Santiago. Biólogo de formação, quisemos saber como é que ele entrou neste projeto. Tudo começou em 2006, quando o professor Jorge Rocha e a Sandra Beleza vieram cá para fazer a apresentação do projeto. Foi no antigo ISA, agora o campus da UNICV em Palmarejo, que conheci o professor Jorge Rocha. Desde sempre tenho paixão pela genética e estava num impasse. Estás em Cabo Verde, como que faz genética? E sempre quis desenvolver um tema de licenciatura que abordasse genética e, portanto, era uma oportunidade para mim, a chegar eles em Cabo Verde, para trabalhar com a genética. Foi ali que conhecemos e foi ali que começou tudo. Portanto, reunimos eu e o professor. Portanto, foi possível, no mesmo dia,
traçar um esqueleto para desenvolvimento da tese de licenciatura, em que trabalhei com duas doenças hereditárias comuns em África, anemia falciforme e déficit de H6PD, glucose 6-fosfato desidrogenase. E isso permitiu-me uma ida ao Porto, IPATMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, onde tive práticas laboratoriais, não é? Com a amostra de Cabo Verde, a fazer rastreio de anemia falciforme e déficit de H6PD. E os resultados incluí na minha tese de licenciatura. Defendendo a tese, depois continuamos, eu e o professor, não é? Com essa parceria, discutimos o projeto e mostrei sempre o interesse de trabalhar com a genética, mas uma genética que fosse voltar para a população cabo-verdiana. E foi aí que concorremos a uma bolsa de estudo e consegui uma bolsa na Fundação Calosso Gulbenkian. E fui ao Porto, portanto, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, a fazer o meu mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução. Jailson Lopes licenciou-se em Biologia na Universidade de Cabo Verde e neste momento faz uma pós-graduação no Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. A sua integração neste projeto permitiu unir o útil ao agradável. Para a conclusão do meu mestrado, tinha de fazer um trabalho original, que seria, nesse caso, dentro do projeto deles, não é, trabalhar com o cromossoma X. Estudamos vários marcadores genéticos, cromossoma Y, DNA mitocondrial, autossomas, mas, portanto, foi com o cromossoma X que trabalhei. E o que eu fiz com o cromossoma X é pegar no cromossoma, não é, como estava a explicar o professor, e ver a diversidade genética entre as ilhas, entre as 6 ilhas. Portanto, Fogo, Santiago, Santo Antão, São Vicente, São Nicolau e Boa Vista. Portanto, o que eu fiz é pegar no cromossoma, no DNA, estender o DNA e ir ver sítios, não é? Locos, portanto, que têm origem, que têm ancestralidade europeia ou africana. E a partir disso, conseguir fazer a miscigenação e ver a grande diversidade genética que tem dentro do Cabo Verde. Jailson Lopes gostaria de ver mais cabo-verdianos integrados em projetos semelhantes. Este jovem tarrafalense quer aproveitar ao máximo o know-how dos investigadores portugueses, até porque sonha montar em Cabo Verde um laboratório de biologia molecular. Ter a possibilidade de incluir mais estudantes cabo-verdianos, não é? E quiçá trazer um laboratório, não é, se for possível, para Cabo Verde, ligado à biologia molecular, a genética particularmente. Portanto, isso é para continuar, estamos a discutir projetos, digamos que isso está numa fase muito embrionária. Agora é desenvolver, é aproveitar a parceria e continuar com projetos. A investigação sobre a miscigenação em Cabo Verde é apenas uma das muitas investigações do grupo. Os estudos por eles realizados vêm sendo filmados por uma equipa da televisão que depois vai produzir 26 documentários para a RTP. Sandra Inês Cruz é jornalista portuguesa, já fez parte da RTP e neste momento trabalha com uma produtora independente que produz documentários com base nos estudos realizados por diferentes grupos da CBO, Centro de Investigação da Biodiversidade da Universidade do Porto. Digamos que neste momento estou a conciliar as viagens com a ciência num projeto que é um pouco ambicioso, porque se trata de 26 documentários para a televisão, de meia hora cada um. Serão feitos para a RTP e vão acompanhar de perto a investigação de 26 biólogos do CBio, que é um centro de investigação em biodiversidade que pertence à Universidade do Porto e que tem gente a trabalhar nos 4 cantos do mundo com as mais variadas espécies. É isso que eu e os meus colegas, o Pedro, o Humberto e o João, temos estado a fazer desde 2011. Já estivemos na Mauritânia, já estivemos no Brasil, já estivemos na Austrália, já estivemos aqui em Cabo Verde, em Santo Tomé e Príncipe, sempre com investigadores diferentes e com investigações diferentes também. Apesar desta equipa de televisão já ter estado em vários pontos do globo a produzir documentários, este trabalho em Cabo Verde é especial, já que é o primeiro que a equipa faz com seres humanos.
Bom, é o primeiro documentário que nós fazemos em que não estamos a tratar de animais, mas sim de gente. Isso, por um lado, é aliciante, por outro lado, torna-se algo complicado. Nós vamos estar em 3 ilhas, tentando documentar visualmente aquilo que foi o trabalho desta equipa de investigação e que tenta articular os resultados obtidos através da genética com aquilo que terá sido a história do povoamento e da colonização de Cabo Verde. Para isso, o que nós vamos tentar fazer é falar um pouco dessa história, desse reinício da história aqui, em que se cruzam 2 sociedades diferentes, em que a África se volta a encontrar com a Europa e tentar, através dos estudos deles, mostrar como é que isso pode ter ocorrido de forma diferente nas várias ilhas, porque a colonização não foi toda ao mesmo tempo, nas diferentes ilhas do arquipélago. Nós vamos estar primeiro aqui em Santiago, que através da genética se sabe que é a ilha mais próxima de África, com uma ancestralidade africana mais elevada. Depois estaremos no Fogo, que é um caso que a genética ainda não conseguiu esclarecer muito bem, porque apesar do Fogo ter uma sociedade que deveria ser teoricamente muito parecida com a de Santiago, por ter sido colonizada a partir daqui, com a mesma estrutura escravocrata quando isso aconteceu, não corresponde geneticamente, é uma ilha mais miscigenada e que se aproxima daquilo que são as ilhas do Barlavento. E aí nós vamos estar em São Vicente, tentando representar aquilo que é a síntese da população de Cabo Verde, que é uma população com uma ancestralidade europeia, sim, normalmente por via paterna, mas também com uma grande componente africana, como é óbvio. Portanto, vamos estar em 3 ilhas tentando encontrar diferentes pontos do trabalho desta equipa que se dedica à genética. Como tem sido esta